Abençoa-nos, amado Deus, na plenitude de seus propósitos, na vossa segurança, na fé e no amor a ti, Senhor, elevando os pensamentos para receber a luz divina através de teus anjos e missionários. E nesse momento sublime de estudos, ensinamentos de Jesus, o Cristo, possamos encontrar em nós mesmos a centelha divina para que tenhamos nossos pensamentos elevados ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nossa Mãe amorosa Maria e aos missionários cristãos. Rogamos em sentimentos de amor sobre essa luz divinal, muita paz, harmonia, serenidade, que desperte-nos para a verdadeira virtude de amarmos e amar uns aos outros, encontrando a felicidade em meio à grande família universal e consigamos alcançar nossas intenções incessantes pelo saber espiritual, contribuindo na implantação de um mundo mais justo e fraterno, ampliando nossa fé, que os benfeitores, legiões de trabalhadores espirituais, nos abençoe, ilumine a todos, os encarnados e os desencarnados, durante nossos estudos. Que nossa irmã Elvira, ao transmitir seus ensinamentos, Mestre Jesus, seja como raios de luz, adentrando no coração de cada um, assim seja. Assim seja. Assim seja. Sou você, minha princesa, agora. Gratidão, gente. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite. Deixa eu ver se eu consigo. Então, fui convocada aí, né, a trazer um pouco de música. E queria começar com a música mesmo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse Mestre Jesus, né? Sobre esse Mestre de amor, o maior educador da humanidade. Então, hoje a gente vai transitar e quero ouvir vocês. Mas antes, eu queria trazer uma música que eu gosto muito e que sempre quando eu quero sentir Jesus, eu acho que ela me transmite esse mestre. Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo olhei tudo ao meu redor, só assim enxerguei que agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. E a dor saiu, foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. E de medo olhei tudo ao meu redor, só assim enxerguei que agora eu sou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, o abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera
na janela, ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor, você é a tradução do que é o amor, do que é o amor. Então, para mim, eu acho que para muita gente aqui, né? Jesus, ele é a tradução do que é o amor. Que lindo! Obrigada, obrigada. Então, eu queria começar com este ser que é a tradução do que é o amor. E eu, enquanto professora, falar, né, do maior educador, do maior pedagogo que esse mundo já teve, né, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu vou sair um pouco da tela aqui, né? Eu não vou ver vocês, mas vocês vão me ver. Então, eu queria que vocês olhassem este homem aí, né? E pensassem que todos nós somos esse pessoal que está aí, esse povo que está aí. E ele está falando para a gente. E o que Jesus falaria para a gente nas nossas necessidades, né? Na atual sociedade que estamos, nos séculos que estamos, com os desafios que estamos enfrentando hoje. O que ele iria ensinar para nós? Será que Jesus iria falar para nós, vamos dizer assim, contar histórias, parábolas? Será que os seus ensinamentos tocariam os nossos corações? Será que seríamos mais duros? Teríamos os corações e a mente mais endurecida do que aquele povo, que era bem mais simples que a gente? Simples em tecnologia, simples em conhecimento, simples em vida simples mesmo. Será? Então, falar de educação hoje, eu tenho que primeiro lembrar o que é educar. Porque se eu perguntar a cada um aqui que está aqui, o que é educar para você? Cada um vai me dar uma forma diferente, ou uma fórmula. Então, alguns vão dizer que educar é repreender, ou então é ensinar, mas com um certo rigor. Outro vai dizer que educar é falar com calma, com paciência, explicar com amor. Cada um vai me dar um jeito, né? Mas a palavra educar vem do latim educare, educere, né? Que significa literalmente conduzir para fora, direcionar para fora. Então, o significado de direcionar para fora é empregado no sentido de preparar as pessoas para viver o mundo, para viver em sociedade, para viver a vida, para conduzi-las para fora de si, para fora do seu habitat, para fora da sua mente, sabe? Numa retidão reta, quadrada. E mostrar o que o mundo tem de diferente, o que o mundo tem de complexo, né? Vamos dizer assim, tirar a gente dos nossos quadradinhos, das nossas caixinhas. É isso que é educar. Então, Jesus, quando eu trago Jesus nessa função de educador, é porque ele foi um homem que nos conduziu, né, para ver e viver o mundo que está lá fora. Para fora de nós mesmos, nos mostrando a diferença que temos uns com os outros no mundo em que estamos, porém, não esquecendo que a gente tem a mesma origem, né? Que o nosso pai é o mesmo, que nascemos simples, ignorantes, diga-se, né? Sem conhecimento algum. Então, a partir disso, Jesus, ele começa, vamos dizer assim, uma saga para nos levar para fora de si, sem nos perdermos de nós mesmos, de nossa essência divina. Então, Jesus quer, sim, mostrar o mundo para a gente, quer que a gente viva o mundo sem ser do mundo, sem perder a nossa essência que vem desse Pai maravilhoso que temos, né? Então, só para a gente lembrar. Então, eu queria, no fim de tudo aqui da nossa conversa, se vocês se sentirem motivados e tranquilos, que vocês digam o que é que Jesus, né, esse educador por excelência,
ensinou a vocês? E vou até reduzir nos últimos 5 anos. Pós-pandemia. Eu nem vou lá atrás, né? Que vai que... Tô vendo o pessoal aqui de cabelo branco, esqueço e tal. Eu também, né, gente? Esse cabelinho tá aqui escondido. 5 anos para cá. O que vocês aprenderam? O que esse educador por excelência fez, tirou, né? Fez você sair desse mundinho e ver esse mundão? O que ele ensinou a vocês? Depois aí que a gente migrar, passar por aí. Claro que eu sei que a maioria das pessoas aqui, ou quase todo mundo, que isso é tão batido, né? Sabe dessa questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta à espiritualidade qual o tipo mais perfeito que Deus, né, enviou à Terra, ofereceu ao homem para lhe seguir, para lhe servir de guia e de modelo. Todo mundo sabe, questão 625, a menor resposta do Livro dos Espíritos, que a espiritualidade, né, diz sem pestanejar, sem titubear, como falou um amigo meu, que foi Jesus. Então, Jesus é o modelo mais perfeito que andou pela Terra, que vem nos servir de modelo e guia. Mas eu pergunto a vocês, Jesus é modelo e guia de quê mesmo? Não precisa vocês me falarem agora, ou se sentir a vontade de falar algo, a gente para aí e vai caminhando. Mas modelo de quê? Porque nós, espíritas, simpatizantes e até outras denominações, vivemos dizendo que Jesus é nosso modelo, que Jesus é nosso guia, que Jesus é o único ser que a gente deve imitar ou tentar ser parecido. Mas em que mesmo? Então, vamos ver se eu consigo, né, depois das minhas pesquisas e das minhas falas, aí a gente chegar ao que da questão. Então, Jesus, em tudo ele era verdadeiro. No falar com as crianças, por exemplo, né, seres que têm pouco entendimento, mesmo sendo, às vezes, espíritos bem velhos e seculares, mas na infância, eles ainda têm muito pouco conhecimento desse mundo que Jesus, né, na sua educação, tenta nos levar para fora. Mas mesmo com as crianças que ele podia brincar de mentir, de enganar, ou não falar a verdade, ou falar meias verdades, ele era verdadeiro. E ele falava do reino de Deus, claro que de uma forma que essas crianças viessem a entender, viessem a pensar, a refletir, a reflexionar, mas em tudo ele era verdadeiro. Se ele era verdadeiro com as crianças, que ele poderia simplesmente enganar, imagine conosco, com seus discípulos e com todas as pessoas que escutavam ele. À beira de Tiberíade, nas montanhas, em qualquer lugar que ele estivesse, porque assim era esse mestre, e assim era esse educador. Ele sabia usar as palavras corretas nos lugares que a gente diria, daqui não dá para ensinar nada. Há pessoas que talvez nós disséssemos, mas não dá para extrair nada dele. Então, ele era a encarnação viva da verdade. Não tinha nenhum tipo de coisa falsa nas suas palavras, no seu olhar e na sua forma de agir. Então, ele vivia o que ele ensinava. Isso é vamos dizer assim, um exemplo de educador. Porque eu, enquanto educadora, muitas vezes ensinava e não vivia o que eu pregava, né? E aí, lá em João 14,6, né, eu trouxe aí essa passagem bíblica, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Óbvio que talvez muitos homens daquela época não tivessem entendido, e às vezes até da nossa época, assim, não tivessem entendido. Mas não podiam, em nenhum momento, duvidar dele ser o caminho, dele ser a verdade, dele ser a vida. Por conta da sua forma de lidar com todas as situações. Jesus não julgava, Jesus não mentia, Jesus não omitia. Até quando ele se calava, ele conseguia responder algumas indagações. Por exemplo, quando ele diz, aqueles homens que iam apedrejar a mulher, que todo mundo sabe que o apedrejamento naquela época estava na lei, né? Na lei mosaica, que traiu, tinha que ser apedrejado. Mesmo quando ele chega para as pessoas e diz assim, quem tiver pecado,
que atire a primeira pedra. Ele nem foi refletir com as pessoas. Ele nem foi questionar as pessoas. Ele simplesmente silenciou-se. E nesse silenciar, ele ensinava para as pessoas. Tanto é que todos saíram, né? E ele disse àquela mulher, quem são seus acusadores, né? Então, Jesus, ele era a própria verdade. Não tinha como alguém pegar Jesus no escorrego. Então, é uma, vamos dizer assim, qualidade exímia de qualquer mestre. Viver o que prega. 2, eu trago aí pra gente. E olha que eu podia ficar aqui a noite toda dizendo as qualidades desse educador. Jesus, ele tinha plena convicção da sua missão de servir. Ele sabia que enquanto mestre, o mestre nazareno, o que vinha educar através do exemplo, através das palavras, através da própria forma da gente ver Deus, ele não tinha dúvida nenhuma da sua convicção, da sua missão. Então, ele via as necessidades de seus seguidores, vamos dizer assim, dos seus alunos. E ele se compadecia de cada um deles. E se compadecia servindo. Né? Então, pensem um professor hoje que tem certeza que ele nasceu para aquilo. É óbvio que ele vai fazer com amor. É óbvio que ele vai fazer com dedicação. Claro que muitas vezes ele vai errar no meio do caminho. Claro que muitas vezes ele vai querer lutar por melhores condições, como a gente vê hoje, né? Dos nossos educadores. Mas a gente vai perceber, através da sua forma de agir, de que ele faz com amor. Porque ele tem certeza que ele nasceu para aquilo faz parte dele. Muitas vezes eu pergunto a alguns amigos meus assim, por que você não se aposenta, né? Que eu me aposentei agora. Dizem que jovem, tá, gente? Elvira, eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu conheço algumas pessoas que afirmam, que falam isso, mas falam de uma forma que a gente percebe nas entranhas, que foi para aquilo que ele nasceu. Né? Então, Jesus sabia que a sua missão era ensinar aquele povo, era servir aquele povo, era amenizar as dores daquele povo. E daquele povo, estamos nós aí, 2024 anos depois, também, né, no meio deste povo. E aí, em Mateus, ele diz assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Óbvio que Jesus sabia, né, da dimensão que o seu caminhar pela terra iria chegar, através dos seus discipulados e de tantos outros. Mas nós, às vezes, esquecemos, né, embora tenha algumas tribos, algumas nações que nem conheçam Jesus, né, não vejam ele como filho de Deus, nem sabe que ele passou pela terra. Mas nós cristãos, a gente sabe do tamanho, né, da grandeza desta missão de Jesus. Então, como qualquer educador, é mais uma qualidade, né, de um educador. A missão em servir e fazer bem feito aquilo que você tem como missão. Jesus, também, enquanto mestre, enquanto professor, enquanto educador, ele acredita na eficácia. Por que eu coloquei essa frase? Acreditar na eficácia. Porque muitas vezes a gente sabe que aquilo é eficaz. Mas se a gente descrê, a nossa crença é pouquinha. Então, Jesus, ele sabia de tudo que ele ia ensinar, que ele ia ministrar, o que poderia acontecer com aquela humanidade. Com aquele povo ali, que aprendeu um pouquinho. Então, ele tinha certeza que ia valer a pena. Que muitas vezes ele não ia libertar o povo, né, do jugo, do poder, dos governantes da época, mas o levar para fora aquele ser, conduzir para viver no mundo sem ser do mundo,
os seus ensinamentos iam revolucionar aquela sociedade e outras tantas. Então ele acreditava no que ele fazia. E qual educador não acredita no que ele faz? Né? Eu acho muito difícil você fazer algo por anos a fio e não acreditar. Então, Jesus acreditava no poder da transformação através de suas palavras. Então, ele não gastou tempo nenhum com reuniões populares, com práticas, né? Com rituais, com manobras políticas, embora os homens, né, do poder achassem que ele queria realmente ser o rei dos judeus, né, naquela sociedade. Mas ele não gastou tempo nesses convencimentos que podiam se esvair, sabe, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não. Ele foi no pequenininho, devagarzinho, pegando 12, conversando com meia dúzia e daqui a pouco arrastou uma multidão. Então a eficácia do ensino de Jesus era tamanha que quando ele sobe no monte para falar para aquela multidão, acredito que nem ele pensava na repercussão que o seu ensino chegaria, mesmo crendo, né? Por conta daquela sociedade muito incrédula, muito simples, por conta de todo o poderio, né, político que tinha por trás das coisas. E aí em João ele diz, vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então, ele sabia do poder do falar. Todo bom educador tem que ter o poder da fala. Né? E a gente sabe que a fala, dependendo de como ela venha e de quem ela vem, ela tem um poder de elevar e de destruir. E Jesus, na sua simplicidade, ele tinha um poder edificante na sua voz, nas suas pregações. Então, mais uma característica, né, de Jesus, para mostrar para vocês, ou tentar convencer que Jesus foi o maior educador da história. Né? Jesus, ele conhecia profundamente as Escrituras. Óbvio que a gente não tem registro da infância e da adolescência de Jesus. Óbvio que a gente sabe, a gente acredita, né? E ele deu testemunho de que ele é realmente o Filho de Deus. E talvez ele nem tivesse lido livro algum, pelo seu poder, né? Pela sua conexão com o Pai. Mas Jesus, ele sabia, conhecia profundamente o que ele falava. E é mais uma característica de um ótimo educador. Conhecer o que você prega. Saber, ter conhecimento de causa, vamos dizer assim. E ele sempre falava, né, que ele não veio destruir a lei. Então ele provava até nas falas. Está escrito sempre, em muitas passagens bíblicas, né? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lá em Mateus também ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele tinha, vamos dizer assim, conhecimento da sua disciplina, né? Da matéria que ele ia ensinar aos seus alunos, aos seus discípulos. Ele tinha domínio do que ele ia falar. E ele falava com propriedade, porque ele conhecia. Então ele dizia também, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Está lá em Mateus 4:10. Então Jesus, como bom educador, conhecia bem o que ele precisava colocar dentro da gente para tirar a gente de dentro da gente. E nenhum professor hoje vai dar uma aula sem saber o assunto. Ou quase nenhum. Ou a gente espera que nenhum. Ele tem que saber. Se ele vai ensinar química, ele tem que saber as fórmulas. Se ele vai ensinar matemática, se ele vai ensinar língua portuguesa, né? Tem que saber as regras gramaticais. E Jesus, mais do que nenhum outro homem, conhecia bem do que ele iria falar. Mas além de conhecer o que ele ia falar, ele conhecia a natureza para quem ele iria falar.
É muito diferente, né, da gente professor. Acredito que aqui no meio tem algumas professoras. Então, muitas vezes a gente tem 50 alunos por turma, né? Às vezes a gente tem 5 turmas numa manhã. Muitas vezes a gente não conhece, não sabe nem o nome. Eles falam, professora Elvira! E a gente, ai meu Deus, quem é esse? Conhecer o semblante, né, do ser humano. E Jesus, ele conhecia a natureza daquelas pessoas que andavam com ele. Quando a mulher hemorrágica tocou a sua veste, ele fez, quem me tocou? É óbvio que ele perguntou quem me tocou, mas ele já sabia a natureza da pessoa que tocou ele. Sabia da fé daquela mulher que só um simples toque, ela seria curada. Então, Jesus, enquanto educador também, né, vem mostrar que para ser bom no que faz, tem que conhecer para quem faz. Conhecer profundamente. Ele não conhecia só a alma humana, ele conhecia profundamente a alma humana. E João, no capítulo 2, diz assim: estando ele em Jerusalém, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe dissesse, né, lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Então, Jesus vem mostrando para a gente, mais uma vez, que se um exímio educador precisa conhecer os seus educandos, né? E uma, profundamente. Conhecer profundamente é saber o que eu penso, é saber o que eu sinto, em todos os momentos, nos bons e nos ruins. É saber até onde ele pode me levar, até onde eu posso chegar. Aquilo que eu tenho condições de abrir mão ou não. Então, ser um educador desse, vamos dizer assim, desse patamar, né? Nossa, a gente fica, vamos dizer assim, às vezes sem palavras, do ser que passou pela Terra. Mais uma característica. Ele tinha o domínio da arte de ensinar. Né? Ele sabia proferir as palavras corretas, no momento correto, do jeito correto. Quando ele diz a Simão Pedro, né, que vai negar ele, que ama, mesmo, né, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Na terceira vez que ele fala com muito mais amor. Por quê? Porque ele precisava ensinar a Pedro que muitas vezes Pedro nem se conhecia, né? Então, ele dominava a arte de educar, de tirar de dentro, de pegar aquele ser e colocar fora e dizer o que o mundo teria. Em Mateus, ele diz assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, né? Como os hipócritas, que pregam uma coisa e faz outra. Então, Jesus, ele tinha o dom da educação, o dom da pedagogia, o dom da maestria. E as multidões ficavam embebecidos, embriagados, fascinados. Ele conseguiu fazer isso com o doutor da lei, Nicodemos, quando disse a Nicodemos, precisa nascer de novo. E Nicodemos parou para ouvir esse homem, na calada da noite, abraçou este homem, chorou com este homem e aprendeu com este homem. Então, mais uma característica do maior educador que passou pela Terra. Como eu falei, eu podia ficar aqui falando milhões de características de Jesus. Mas só trouxe algumas. E trouxe também um texto, né, fragmentos de um texto de Herculano Pires. E Pedagogia de Jesus.
né? A gente tiver a oportunidade de vasculhar um pouco. Então, segundo Herculano Pires, os fundamentos, né, pedagógicos de Jesus estão na concepção de mundo, na sua concepção de mundo. Porque Jesus, a gente sabe que ele veio à Terra com uma missão, né? Esse modelo e guia. Talvez a gente ainda nem tenha descoberto o que Jesus veio fazer aqui mesmo. Algumas pessoas dizem que ele veio tirar dos nossos ombros os pecados. Outros dizem que ele veio nos ensinar. Tem outra linha que diz que Jesus era político, e por aí vai. Mas Jesus, ele conhecia esse mundo. E este mundo no qual o homem e a vida que este homem ia seguir, né, estava esse homem inserido neste mundo e sua vida. Então, os seus fundamentos pedagógicos, a sua forma de ensinar, estão nessas concepções de eu conhecer o lugar, quem vai habitar esse lugar e quem vai agir sobre esse lugar, né? Então, pensem aí. Jesus, se estivesse aqui hoje, por exemplo, ele saberia, ele já sabia, e ele ia ensinar a gente coisas sobre o nosso planeta. Ele sabia que a gente ia viver no mundo, a gente ia acabar com o planeta, né, com as nossas ações, ou às vezes as nossas omissões. E ele pensaria formas de nos ensinar conforme aquilo que eu iria viver, aquilo que eu ia dar ao mundo e também receber deste mundo. Vamos, assim, num pensamento bem raso. A gente hoje, né, vive ondas de calor, a gente vive ciclones, a gente vive, na mesma hora que o rio está bem baixo, sobe o mar, é uma loucura. Se nós hoje tivéssemos que criar estratégias para sobreviver nesse mundo e cada vez ele ficasse mais inóspito, será que nós teríamos, pensando nos fundamentos dos ensinos de Jesus, condições de pensar em alternativas, mesmo que não fossem alternativas para toda a humanidade, egoisticamente falando, formas melhores de eu mesma viver neste mundo? Será que, pensando nos ensinamentos de Cristo, que falava sobre indulgência, paciência, sobre amar ao próximo, sobre as chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, será que eles, me dando esses fundamentos, eu conseguiria achar fórmulas, vamos dizer assim, mesmo que momentâneas, de viver neste mundo, sem nem pensar no outro? Porque pensar no outro já vai deixar a coisa mais complicada, né? Será que a gente teria condições? Então, a pedagogia de Jesus nos dava condições, né? Ou nos dá, aliás, condições, e o seu ensino do evangelho, de pensar essas questões mais materiais e mais complexas. E eu não estou falando aqui de química, física, né, de geografia, não. Eu estou falando de fundamentos que ele nos deu de pensar eu no mundo, enquanto espírito imortal, que vou voltar a este ou até outros mundos. Então, a sua concepção pedagógica não era simplesmente de ensinar o homem naquele tempo, e sim perpassar o tempo. Coisas no Evangelho que Jesus falou há tantos milênios atrás, há tantos séculos atrás, servem hoje para a gente, tranquilamente. Mesmo a gente tão tecnológico, tão avançado na medicina e na ciência. Por quê? Porque os seus fundamentos eram muito mais humanos, muito mais espirituais do que materiais. E aí, dentro desse texto, eu fiz uns recortes, né? E trouxe mais umas qualidades para tentar convencê-los. Talvez aquelas minhas não tivessem ainda. Não vou ler todos os textos, né? Mas vou pegar as principais, vamos dizer assim, as frases sínteses, né? Que sintetizam. Jesus
possuía todas as qualidades de um educador perfeito. Óbvio que eu já falei aí um monte delas. E os recursos, aquilo que ele usava enquanto recurso pedagógico, as parábolas. Para quem ele falava, aqueles seres simples. É o que a gente hoje, né, nos tops, diz que é a educação com, vamos dizer assim, com base. Eu vou falar para alguém que mora em Feira de Santana sobre o Mar Vermelho, se ele nunca viu o Mar Vermelho. Vivendo, falando do real, de algo concreto. Então, Jesus, ele usava esses recursos pedagógicos. Para falar com aqueles pescadores, ele falava do mar. Para falar com os agricultores, ele falava da vinha. Então, todos esses recursos faziam o quê? Um sacudir na consciência das pessoas. As pessoas não estavam fora do seu habitat. Eles falavam de coisas que estavam ali, palpáveis, que as pessoas viam, pegavam, né? Então, quando ele fala do óbolo da viúva, ela só tinha aquela moeda. Ela deu a única coisa que ela tinha, mas era real. Era uma pessoa pobre que tinha uma escassez material. Né? Então, Jesus, ele tinha recursos que levavam aquele povo a sentir com aquilo que ele tinha, com a concretude. Né? E essencial, isso é essencial ao ensino. Se eu quero deixar, né, uma base bem feita, eu tenho que falar de coisa concreta. Aquilo tem que fazer parte daquele educando. Porque assim eu vou cimentar, né? Vou fazer uma base mais forte. Principalmente aquele povo que estava oprimido pela lei mosaica. Que além dos 10 mandamentos, tinham mais de 600 preceitos, alíneas, o que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai. Então era um povo que estava oprimido. Então falar daquilo que era seu era bem mais forte e fácil de chegar a este povo, né? Então Jesus, ele tinha essa qualidade de educar. Esses textos não são meus, lembrando, né? Certo? Está lá no Pedagogia de Jesus de Herculano Pires. Os ensinos estavam adaptados aos seus ouvintes. A forma como ele falava, né? Já pensou ele com todo aquele arcabouço que ele tinha, porque ele conhecia as escrituras, ele lidava com os homens da lei. Já pensou se ele chega lá e fica falando aquelas palavras top? Não. Como diz, né? O artista, ele tem que ir onde o povo está. Então, ele ia dando plasticidade às ideias, usando um vocabulário simples, chegando perto de quem ele precisava, né, tirar para fora, botar neste mundo. Porque em momento algum, Jesus disse que tudo aquilo ali acabaria. Toda aquela opressão, né, do poder dos maiores acabaria. Mas ele estava tentando levar os seus discípulos a forma certa de suportar, de passar, né, adiante, porque ele queria ensinar aquele povo que o que importava era o espírito. Então, a forma das pessoas compreenderem nas ocasiões oportunas, fazia de Jesus, né, um professor exímio. Então, a pedagogia de Jesus era gradual. Ele não ensinava tudo de vez. Ele não precisava fazer as pessoas passarem de ano arrastado, vamos dizer assim, fazerem a recuperação. Não. Ele semeava e esperava. Ele semeava de novo e esperava. Muitas vezes ele semeava e semeava e semeava. E muitas vezes de povos duros não saía muita coisa. Os discípulos que os digam, quando saíram, né, depois do desencarne de Jesus, andando de tantas nações. Então, muitas coisas eles sabiam que aquele
povo não iria entender agora, mas iria sim, semeando, um conversando com o outro, pensando, né? Pensei eles na lavoura, na lida, dizendo, porque uma semente caiu sobre a pedra dura, essa daí não teve jeito. E a outra só caiu na areia, essa qualquer coisinha acabar. Mas uma não, uma foi para o terreno fértil e fecundou e brotou. Então, ele ia devagar, deixando no coração dos seus educando a semente que podia germinar a qualquer momento, mas no seu tempo. E assim ele faz com a gente. Ele é paciente, ele espera, né? Tudo no seu turno. Então, era o ensino gradual. Assim como a gente faz, a gente vai para a alfabetização, primeira, segunda, até chegar ao pós-doctor, é gradualmente. Ninguém aprende abrindo a boca e a gente colocando um funil e jogando um balde cheio de conhecimento. Não, é devagar, no seu turno. Uma criança não pode aprender trigonometria. Até pode, né? Os mais inteligentes, os tops, os com QI avançado. Mas, numa forma assim, geral ou quase geral, é difícil falar, né? Coisas tão complexas para as crianças. Então, como todo educador, Jesus empregava em alto grau a arte de interrogar, de expor, de excitar o interesse de seus discípulos. Ele sempre deixava algo sem responder. Muitas vezes, algo da sua fala, mas às vezes, ou a maioria das vezes, algo que pensava nos seus próprios discípulos. Quando perguntam a ele, um dos seus discípulos, então, Senhor, eu tenho que perdoar 70 vezes? 7 vezes? 7 vezes 7? 500? Óbvio que Jesus não iria colocar um número. E diz, tantas vezes você necessite perdoar, você tem que perdoar. Você, poxa, quer dizer que aí Alberto me machuca uma vez, duas, três, eu vou perdoando. E imagina só, dá a outra face, que até hoje a gente não entende direito, né? Então, como um bom mestre, ele não só dava as respostas, mas ele fazia com que os seus educandos, né, buscassem, estimulassem, expusessem suas ideias. E aí ele ia caminhando para aquilo que ele queria realmente modificar em nós. Porque nós, enquanto educadores, a gente quer modificar algo. A gente quer modificar, muitas vezes, a sociedade que a gente vive, mas a gente não pode chegar aí fora e jogar a fórmula. A gente tem que ir semeando. Semeando no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano. Porque a maioria dos educadores acreditam que a mudança de uma sociedade só vem através da educação. E não é educação secular, não. É educação do espírito. É educação também do homem, do ser integral, esse ser holístico que somos. Porque muitas vezes a gente que é espírita acha que é só a matéria, bota lá o espírito, fica o perispírito pelo meio. Claro que é, a gente está falando de forma rasa. Mas eu, Elvira, eu sou matéria, que eu vivo aqui. Eu sou vaidosa, eu sou orgulhosa, eu sou egoísta. Né? Eu gosto de cantar, eu gosto de sair de carro, eu sou matéria. Mas eu sou espírito também. Eu tenho que ter um equilíbrio. Muitas vezes não tem, né, gente? Mas eu sou emoção. Eu sou psique. Eu sou a junção eu e o outro, ou eu e os outros. Então, eu sou um ser holístico. Dentro de mim tem outras tantas nuances. E Jesus queria modificar isso. Ele não queria só ouvir espírito, porque ele sabia que eu não era só espírito. Ele também queria ouvir a matéria. Ouvir a que ama. Ouvir a que sente. Ouvir a que vibra.
a vibração do outro em mim, as ondas que vibram em mim no outro. Então ele queria me mudar como ser integral. Toda a moral do Cristo se resume na caridade e na humanidade, na humildade. É fato. São as duas virtudes que nós temos, né? Ser caridoso e ser humilde, que são o reverso do que grita em nós, que é o egoísmo e o orgulho. Então, Jesus, ele queria me educar de forma integral, para que eu conseguisse chegar perto dessas nuances da caridade e da humildade, me afastando daquilo que grita em nós, daquilo que é latente em nós. Que se todos os que estivessem aqui agora, o teto estivesse caindo, a gente queria um ajudar o outro, óbvio. Somos humanos, somos espíritas, mas tinha que ser primeiro eu. Né? Tinha que ser, às vezes, até segundo eu, dependendo do tamanho da porta. Às vezes tinha que ser terceiro eu também, porque depende também da distância até a porta. Para quando eu chegasse lá fora e respirar, eu voltar para ver se eu conseguir ajudar alguém. Isso é humano em nós. Né? E Jesus, ele queria, nesse educar o ser como um todo, que a gente se chegasse mais próximo. Porque toda a sua moral, toda a sua moralidade, todo o seu ensino giram em torno de me fazer um ser melhor. E como é que me faz um ser melhor? Fazendo eu me afastar daquilo que mais me puxa para não ser tão boa assim. Né? Todo o seu ensinamento. E aí eu queria voltar, a gente já tem um tempinho, àquela pergunta que eu fiz inicialmente. Se não lembro, ou quem não estava aqui. Jesus é o nosso modelo e guia. Mas modelo e guia mesmo de quê? Jesus, ele é o nosso modelo e guia do mais importante, do mais revolucionário, que eu falei que era a nossa parte moral. A pauta moral. Vamos dizer assim que na hora de eu fazer a aula, a gente segue diretrizes. E a diretriz moral, ou a diretriz universal do ensino do Cristo era a pauta moral. Para quê? Para a evolução do ser humano e da sociedade humana. É isso que Jesus, né, tem que ser enquanto guia e modelo. Ele queria revolucionar Elvira, Alberto. Não estou vendo todo mundo aí não, mas sintam-se falados os nomes. Ele queria revolucionar, ele queria tirar a gente para fora. Mas não era para a gente viver no mundo sendo do mundo. Era para a gente revolucionar a nós mesmos. Dentro dessa sociedade que a gente vive. Então, Jesus, ele queria, e ele quer, e ele veio para ser realmente o nosso modelo e guia. Mas a proposta dele, educacional, era para a gente aprender o amor. Mas nem esse amor de só love, não. Ai, eu amo Jesus, gente, eu vou fazer o bem. Mas porque fazer o bem lá no centro espírita é fácil. Encher o carro de pão e eu dar a sopa, como muitas vezes eu faço, é muito fácil, gente. Eu saboreio a sopa, tomo a minha sopa, ou indo ou voltando. Vou de carro, nem de camelo eu vou, nem de bicicleta. Não, não é esse amor. É um amor muito acima daquilo que a gente sabe que é amor. Ele queria nos ensinar a amar. A pedagogia de Jesus, o educandário de Jesus é nos ensinar a amar. Me ensinando a amar, ensinando cada um de nós a amar, a gente renuncia. Olha só, até botei lá. Renuncia de forma consciente. Que é isso que a doutrina faz. Todos os sentimentos e práticas que não são legais. Quando eu amo, quando eu chego perto desse amor de Jesus, quando eu vejo ele enquanto meu modelo e guia,
eu vou começando a renunciar. Óbvio que é um caminho longo. Nem sei quantas encarnações eu tenho que eu ainda nem consegui fazer. Não sei quantas me faltam ainda para aprender a amar e a renunciar, dizendo eu não quero isso para mim. Eu não vou agir assim. Então, a pedagogia de Jesus, esse maior educador que a gente teve, ele não quis ensinar biologia, história, geografia. Tá tudo junto, né? Óbvio. Mas ele só queria que a gente aprendesse a amar. Porque amando era mais fácil a gente renunciar. Sabendo que estava renunciando a coisas que não eram legais pra gente. E que coisa é? Que coisas são essas, né, Elvira? Quando eu amo de verdade, eu renuncio à vingança, ao ódio, à violência, ao egoísmo, ao orgulho, à discriminação, à injustiça e etc, etc, etc. Então, o nosso modelo e guia de comportamento para o amor. Jesus é o nosso modelo e guia do amor. Do amor que renuncia de forma consciente aquilo que não é bom para mim, para o mundo em que eu vivo e para as pessoas que vão estar comigo neste mundo que a gente vive. Foi isso que este homem, né? Porque ele foi homem, embora extremamente elevado, mas ele veio na forma humana, passou pela terra e ensinou de forma muito linda a amar. E deixou para nós a doutrina espírita, que desvenda assim. E vai desvendando nos mínimos detalhes que Deus não castiga. Que não tem como eu plantar arroz e colher feijão. Que o amor que eu dou, ele retorna. Que a paz que eu busco não é desse mundo. Que a felicidade também não é. Mas eu posso ser feliz o tanto quanto eu posso com aquilo que eu tenho. Então, ensinou de forma bem clara e tranquila. Ele nunca precisou brigar. Ele nunca precisou colocar a gente de castigo para aprender a lição. Ele não. Muitas vezes a gente mesmo se colocava. Então, é isso que ele veio. Ele veio para nos ensinar a amar. E amando, eu digo não. Não, eu não vou me vingar. Não, eu vou odiar menos. A violência não vai me levar a lugar nenhum. Eu vou me afastar mais das chagas, das doenças do homem. Só que aí a gente insiste em fazer tudo ao contrário. Mas, com um pai maravilhosamente bom pra gente, paciente, que nos pega pela mão e nos dá todos os dias a oportunidade de refazer o caminho, de pensar em tudo que seu filho veio ensinar para nós. Então, é isso que eu tenho para falar, né? Acho que eu tentei ser bem sucinta, porque, como eu falei, eu podia falar todas as qualidades desse educador. Mas eu resumi algumas, sei que vocês devem ter outras tantas. Eu queria agradecer a paciência de terem me ouvido e que a gente pense realmente, o que falta para a gente se chegar um pouquinho mais para ele? A gente sempre faz isso no final do ano. A gente faz isso próximo às festas, né, de Natal. E a gente precisa aprender com Jesus. 2024 anos. A gente ainda enche as nossas mesas de comida. Não que não encha. Não estou dizendo que está errado encher. Mas às vezes a gente não alimenta o amor por aqueles que estão à mesa com a gente. Imagine pelos que estão fora. A gente ainda enche a árvore de presente. Eu também encho. Mas quantas vezes a gente não é presente
com aqueles que estão ali na ceia com a gente. Não precisa não comprar, tá, gente? Quantas vezes a gente lembra que é o nascimento de Jesus, mas a gente nem se preocupa no que está nascendo em nossos corações todos os dias, nos 300 e tantos dias do ano, o que tem nascido em nosso coração. Imagine no coração daqueles que estão também ceando com a gente. Então, que a gente comece a mudar isso. É fácil? Não. Não é fácil. Por exemplo, eu tenho filhos, tenho netos, e eles perguntam, cadê o meu presente de Natal, vovó? Mas a gente explica hoje, que não foi Papai Noel que trouxe. Que aqui é só uma brincadeirinha, a gente faz eles brincarem. A gente faz uma noite de Natal diferente lá em casa. A gente faz, como eu tenho pessoas de várias religiões, né, filhos, e noras, a gente faz a noite de Natal brincando, a gente canta, a gente faz brincadeiras, a gente fala de Jesus, a gente traz poesias de Jesus, textos sobre Jesus, e depois a gente dá o presente, a gente fala. Aqui é só para, vamos dizer assim, abrilhantar a noite. Mas o que importa mesmo é que a gente esteja sempre presente na vida do papai, da mamãe, da vovó. E a gente vai dando alguns exemplos de estar presente, de ser presente. E a importância do nascimento de Jesus, que mesmo que não seja sido 25, 30, 40, o que for, janeiro, fevereiro, mas a importância dele ter passado por aqui. E o que é que ele ter passado por aqui representa para cada um de nós. E a gente precisa agora requalificar isso. Que muitas vezes a gente senta, espera meia-noite, né? Estamos com fome, oh meu Deus, já passei tanto por isso. E ninguém pensa no outro. Ninguém pergunta, e aí, José, você está bem? Como é que foi o seu dia? Né? E aí, Cláudia? Nossa, que bom que você conseguiu chegar aqui. Nossa, você lembra aquele Natal? Então, que a gente faça isso. Porque o que o mestre quer mesmo é que a gente ame e consiga, de forma consciente, olhar para o outro, esquecendo, muitas vezes, que ele não tem de muito legal, que ele nos magoou. O que ele é? Se ele é cristão, se não é? Qual é o tipo de política que ele abraça? Qual é a sua denominação religiosa? O que ele é, se ele é hétero, se ele é homo? Não é isso que importa. Então, que possamos, não só no Natal, mas sempre, ter os ensinamentos do Mestre, perambulando em nossos corações, perambulando. E aquele que a gente conseguir alcançar no nosso turno, a gente abrace. Diga, opa, esse eu já consegui. Gratidão. Oi, gente, boa noite. Não dá para mim visualizar todos, mas sintam todos acolhidos, com todo amor, todo carinho nesse grupo. Eu estou no celular, não dá para ver todo mundo. E, Elvira, você nos presenteou com essa louvável falar sobre Jesus. Eu não tenho nem palavra, como sempre eu falo isso e não canso de falar. É divino. E o que você nos presenteou com tanta, sei lá, com tanto conhecimento, tanta luz, com tanta, sei lá, que vem de dentro, assim, o que Jesus nos ensinou, foi maravilhoso. E se tiver alguém aí querer falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, o momento é agora. Tá bom. Boa noite, Vinha, tudo bom? Um abraço, querida. Olá, meu querido, tudo bem? Uma dúvida assim, uma pergunta besta minha. Assim, Jesus deixou algum discípulo, assim, alguém seguiu a ele, apesar de ter deixado pra gente o amor, tudo, ele deixou algum exemplo, deixou alguns discípulos assim que transportassem ao longo depois do desencarne dele? Nossa, eu vou fazer uma lista, hein? É grande, desculpa, viu? Aqui, olha, aqui tem 21. Mas, né, antes, né, a gente teve vários, né?
Não sei se você lembra dos seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. E mesmo depois que os apóstolos, né, de forma muito, vamos dizer assim, muito trágica, né, a maioria deles morreram de forma trágica, o seu discipulado nunca parou. Elvira, como assim nunca parou? Porque a gente não teve outro Cristo, mas Cristo não quis outro Cristo, ele só queria a nossa consciência crística, né? A nossa consciência do que é que ele ensinou a gente. Então, a gente teve, né, muitos discípulos, Pedro, Tiago, né, João, Mateus, e tantos outros que a história mostrou aí, né? Um deles, vários discípulos passou pela casa do caminho, acolhendo os leprosos, os viajantes. Então, o que é ser discípulo de Jesus? É fazer o que Jesus fazia, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando a volta de Jesus. Mas ele nem foi. Por que ele nem foi? Porque tudo que ele ensinou tá dentro da gente. Tudo que ele ensinou está aí. Então, o discipulado dele nunca deixou, vamos dizer, de existir. Muitas vezes, por conta das opressões do tempo, ficaram ali na surdina, fazendo as benesses ao próximo nos porões, né? Nas casinhas. Mas o discipulado de Jesus nunca morreu, nunca se apagou. Obrigada, Léo. Um abraço e um beijo. Eu virei para Dona Daci, para todo mundo. Obrigada, meu querido. Você também. Seu Zé aí levantou a mão. Apenas, Elvira, primeiro eu lembrei, você falando muito bem sobre de Jesus com relação a conhecer a natureza humana, né? Não só a natureza humana, ele conhecia a natureza geral, de um modo geral. Humana, desumana, espiritual, tudo ele conhecia com profundidade e tinha pleno domínio da sua missão, né? De tal forma que ele educou, ensinou a milhões de pessoas, mas só escolheu 12 para o Enem. Chamou 12 e disse assim, vocês vão provar, a partir de agora, que eu não falei nada que não pudesse ser feito. O Zedinho foi muito feliz, né, naquela música do amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, para ser feliz. Obrigada, meu querido. É isso mesmo, né? Jesus, ele começou pequenininho, porque ele sabia que tudo era um processo. Né, gente? Era um desafio para um homem daquela época começar com grandes multidões. Então, ele começou devagarzinho, ele sabia que precisava ser assim. Quando, está lá em Lucas, né, no capítulo 23, ele diz, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Vem de uma profundidade tão grande, né? Dizer assim, olha, deu tempo eu semear, mas mesmo assim, eles não sabem o que fazem. E até hoje a gente não sabe o que faz, né, gente? Até hoje a gente não sabe o que faz. Então, Jesus sabia que esse ensinamento ia ser um processo, ia ser um desafio. Né? Pense aí, o exercício do perdão. Nossa, quando a gente se bate com o exercício do perdão, muitas vezes a gente é reprovado. É muito difícil. Mas o que ele queria, principalmente, com 12, com 24, 40, com o que fosse, era que a gente não perdesse o foco, a gente não perdesse de vista, né, o que ele queria. Tanto na dimensão pessoal, como na dimensão espiritual. Diga, Fidelis. Elvira, falando em educação, sua assim, reflexão foi muito boa. E falando em Jesus foi o maior exemplo, né, que a gente teve. Agora, sim, eu pergunto a você, se fosse dar no colégio assim, uma educação religiosa, assim, na sua opinião, que você é educadora, você falaria como assim?
que essa educação fosse como, assim, nas escolas? Olha, nós já tivemos a educação religiosa. Óbvio que uma educação que castrava, né? Uma educação que tinha como base a religião católica. Eu acho bem complexo hoje falar de religião. Por quê? Da mesma complexidade que é falar de política. Cada um vai levar a brasa para sua sardinha. Mas eu acho, sim, que a gente tinha que ter disciplinas mais humanísticas, que falassem de amor, que falassem de respeito, mas de forma que mesmo que eu não falasse de Cristo, mesmo que eu não falasse, porque a gente sabe que dentro das religiões, a gente está num país laico, né? A gente sabe que dentro das escolas tem pessoas que não acreditam em Cristo. Tem ateus que não acreditam em Deus. Tem pessoas de várias religiões, né? E eu acho que a gente precisava de coisas mais humanísticas, que a gente falasse de amor, de respeito. Mas só que a gente ia ter que mexer em algumas bases nossas, pessoais. Porque muitas vezes eu quero falar daquilo que não é universal. Então, eu acho que tinha que falar de respeito de forma mais universal. Respeito para qualquer tipo de pessoa, qualquer classe, de qualquer país. Eu tinha que falar de amor de qualquer forma de amor. Mas quando fosse uma forma de amor que não é que difere da minha, ou aquela que eu acho que não é certo, eu não ia falar legal. Então, eu acho que você tem, e eu também falo, né? Um problema todo que muitas vezes a gente quer práticas antigas numa sociedade nova. Um exemplo, quando você eu acho que a gente ia ter que ter a ditadura, porque ali todo mundo respeitava todo mundo. Opa, a gente está falando de práticas antigas, cruéis, numa sociedade nova. Então, falar de religião da forma que nós fomos educados, ou que nós achamos que tem que ser, né, de forma antiga, porque antigamente dava certo. Dava mesmo certo? Será? Então, eu acho que a gente tem que falar de coisas mais humanas. Parece que nós viramos máquinas, mecânicos, desprovidos de sentimentalidade, né? Então, eu acho que eu, particularmente, né, acho que a gente tinha que falar de valores universais. Dessa falava isso. Cristo não fundou nenhuma igreja, gente. Às vezes as pessoas esquecem isso. Né? Cristo, quando ele se remetia ao templo, é porque o templo, naquele tempo, era como a casa de Deus. Então, ele também não podia destruir o que estava construído. Mas Jesus não falou em nenhuma religião. Pelo contrário, Jesus pregava o amor a Deus acima de qualquer coisa. E ao próximo como a ti mesmo. E tem religiões hoje que não pregam amor a Deus e muito menos ao próximo. Né? Então a gente tem que pensar. Porque às vezes a gente quer mudar uma sociedade de cima para baixo. E a gente precisa mudar a sociedade da base para cima. Né? Não sei se fui clara. Eu quero, Elvira, me desculpe até, mas eu não posso ficar calado diante Fique da sua não. colocação, porque até entre nós, digo nós espíritas, né? Ainda muitos de nós ainda vivem no nosso lar que André Luiz descreveu hoje. Práticas antigas numa sociedade nova. Perfeito. É isso mesmo. Elvira, eu acho assim também, né? É a minha opinião. Uma educação, já que a gente está falando de educação, uma educação no colégio, eu acho assim, depois assim, você fazendo já da primeira série, oitava, para você pegar assim o terceiro ano, né, para uma profissão, você deveria, estou falando do colégio, né, fora da educação doméstica e educação religiosa. Então você tinha que ter uma psicologia da vida, né, uma filosofia, para ir preparando sua mente para qualquer tipo de religião, né, para você ir ficando mais espiritualizado. E para reger a nossa vida, tinha que ter uma contabilidade, uma administração, né, uma economia,
uma relação humana, né? Que muita gente quer que essas matérias fiquem fora para o ser humano ficar totalmente desequilibrado, né? Até em termos de religião mesmo, né? Não ter aquele conceito. Que, na verdade, o conceito religioso que deveria ter na colégio era falar sobre Jesus e Deus, né? E aqui tem uma pergunta mesmo interessante. Ele fala, por que Jesus é o nosso mestre? Aí ele responde, mas o mestre Jesus, o Rabi Jesus, não ensina apenas teoria como nos aprendemos nas escolas e nas universidades da vida. Jesus nos mostra a sua vida de Jesus é vivida com autoridade, porque ele dava exemplo e porque ele vive aquilo que prega. Por isso, ele é para nós o mestre por excelência. Entendeu? Excelente a pergunta e excelente a resposta. O Jesus foi um exemplo. Ele não só falou, mas como deu exemplo também, né? Então, você vê, quando uma religião não fala em Deus, fala em Jesus. Então, isso tinha que ter no colégio mesmo, porque o pessoal da classe moderna, ele acha que viveu aquela religião, católico mesmo, frequentei catecismo 5 anos, assisti a missa todo sábado, né? E você fica mais espiritualizado para qualquer religião, para o espiritismo, para a Umbanda, para Testemunha de Jeová, Batista, Assembleia de Deus, entendeu? Eu acho que, na minha opinião, é o mesmo Deus. Aquele Deus que você vai chamar quando você tiver dificuldade, e aquele Deus também que você vai agradecer por ter conseguido, né, alguma gratidão, alguma graça na sua vida. Então é isso mesmo, porque às vezes você fala assim, como você falou, né, universal, né? Uma religião que fale na espiritualidade, né? Não é uma religião definitiva, porque se a gente for falar do espiritismo, o testemunho de Jeová vai combater, né? A Assembleia de Deus também vai combater, que acha que cada religião é melhor do que a outra, né? Mas, na verdade, como você falou aí, o que é uma religiosidade do ser humano é ser bem, é ser justo e tratar todo mundo bem, né? E ter confiança no Criador. E levar a vida. Que São sempre os valores universais, né, valores Fidel? universais, Mas, de qualquer forma, como eu falei, né? Como a gente já está dentro da educação, alguns aqui já estão, é bem mais complexo, né? Do que a gente pensa. Vamos dizer assim, embaixo desse angu tem mais caroço do que a gente pode pensar. Então, há séculos atrás, né, a gente nem vai entrar nisso aí, que nem cabe, nem tem tempo, Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo, né? Que para ele a religião era uma estrutura social, que fazia com que as pessoas ficassem meio paralisadas, meu Deus, eu vou sofrer mesmo. Então, cada um, dependendo, vamos dizer assim, do seu pacotinho, da sua caixinha, né? Então, o sociólogo vai falar de uma forma, o psicólogo de outro, o religioso de outro. Então, saber quem vai falar certo, quem está certo mesmo, não é o problema. Né? Quer dizer, não é a solução. Pode ser até o seu problema. É como eu falei, eu acho que a gente precisa mesmo é humanizar mais as nossas escolas. Mas a gente também não pode esquecer que a gente precisa também humanizar nossas famílias, né? Muitas vezes as nossas famílias estão menos humanizadas do que a escola. Então, eu concordo com você em parte, sabe, Fidelis? Mas é como eu te falei, né? A gente tem uma estrutura social que puxa a gente, arrasta, igual a tsunami, para o materialismo, para o consumismo. 5 minutos na frente da TV. 5. Ninguém fala assim. Procure mais amar o próximo. Respeite os idosos. A gente tem leis que lembram isso. Mas assim, compra um iPhone, né? Faça um curso superior na universidade tal, compre o tal carro, casa na praia dos seus sonhos. Então, tudo não leva ao consumismo. 5 minutos só. Pense aí, pessoas que às vezes passam o dia inteiro, né? Então, são questões muito complexas. Então, vamos pensar pequeno e simples como Jesus. Eu penso hoje, né? Eu que sou cristã. Vamos pensar pequeno e simples como Jesus. Ok, Elvira, é isso mesmo. Tá bom, obrigada, gente. De nada. Tem mais um minutinho ainda, assim?
ver se tem mais alguém que queira falar ou fazer alguma pergunta ainda. Acho que não, né? O pessoal quer dormir, tô vendo. Seu Alberto? Boa noite, senhora Elvira. Boa noite, senhora. Como tá você? Um beijo nesse coração lindo. Estou bem, graças a Deus. É muito gratificante ver você aqui nessa palestra. Ô, amiga, obrigada. Vocês Bom, moram no meu coração. eu tenho certeza Eu tô disso. vendo Parte quem da tá minha infância. falando, quem é? É É Virgínia. Virgínia que tá falando. Ah, Virgínia. Boa noite, Virgínia. Eu tô no celular, Boa não dá noite para a todos. visualizar todo mundo. Tudo bem? Tudo com bem, isso você, aí faz Virgínia? parte da minha vida. Isso faz parte da minha infância. Mora no meu coração. Que bom te ver aqui, amor. Que bênção. É muito prazer ver você aqui, minha filha. Obrigada. Te amo muito, viu? Também, Vi. Seja Então, bem-vinda, Jesus te Virgínia. abençoe. A todos nós. Obrigado. Obrigada a você. Seu Alberto, tem que falar? Tudo bem. Elvira, boa noite. Boa noite, Agenor. Tudo bom? Tudo bom, meu querido? Estão vivo. Interessante o seguinte, eu estou aqui buscando raciocinar quando você colocou a religião nessa frase de Marx, né, que é o ópio do povo. Aí eu fico querendo me questionar o que é que ele queria dizer com aquilo. Será que não é hoje que a gente está vendo que a religião paralisa, é castradora de um povo que não quer ser chamado à realidade, como a doutrina espírita hoje se apresentou como a terceira revelação, que vem nos botar de frente com a razão, com a lógica. E antigamente a gente vem de uma origem religiosa castradora, dogmática, e talvez seja isso, né, que é viciante. Não que a religião não sirva, ela serve. Mas, porém, castra muitas pessoas e as pessoas ficaram conformadas com as posições de seus líderes, segue os seus líderes sem um raciocínio lógico. E é por isso que muitas pessoas acham o espiritismo difícil, porque o espiritismo, como humanista, socialista, que o próprio Jesus era um socialista, né? Então ele trouxe para o povo, como pedagogo, como educador, o trazer para fora, como você explicou muito bem, as nossas potencialidades. Então, se a gente na doutrina espírita ainda não se permite, né, a confrontar a nós próprios, como é que a gente vai ficar paralisado? Não é isso que a doutrina espírita quer e nem foi isso que Jesus trouxe para a gente. Então, ainda tem muita gente que estão paralisada porque essa analogia, essa metáfora da droga, do ópio, é justamente isso, paralisa as pessoas e elas não entram no estado de consciência e saber de onde ela veio, para onde ela vai e o que é que ela está fazendo aqui. Então a gente fica preso ainda com as ideias religiosas, com as mensagens que a gente traz, sem analisar o que Kardec traz. Muitos médios não analisam as contradições que muitas literaturas espíritas estão trazendo para a gente deturpada, e a gente ainda fica acostumado nessa mesma situação, nessa mesma miséria de vida, dando sopa, dando agasalho e não modificando as pessoas, porque a doutrina espírita ela surgiu para isso. Ela surgiu para transformar. Transformar é promover o ser humano, não é estar com ele toda semana dando sopinha, que não resta a menor dúvida. Ela é importante,
Mas o mais importante é essa visão que você trouxe para a gente. Eu acho que a gente precisa clarificar a nossa mente para que a gente possa promover essas pessoas e estar do lado do pobre. Não é só dar as coisas aos pobres, é estar do lado como Jesus assim esteve. Então, muito parabéns pela sua explanação. O que eu entendi, é por isso que eu estou me expressando, participando junto com todos, para que a gente entenda o que é esse ópio. Ópio é isso, que paralisa a nossa mente e a gente ainda fica sendo um espírita católico, apostólico, dentro do centro espírita, paralisado pela religião de outrora. Um abraço e muito feliz na sua exposição. Obrigada, meu amigo. Muito bom, né? Obrigada, Gerô. Lembro de você em Santo Amaro, é isso mesmo, né? Eu penso... Eu estou aqui agora em Miguel Calmon, viu? Sim. Aqui em Miguel Calmon tem uma família Rios. Eu ia até lhe perguntar, você faz parte dessa família? Acho que não, né? Eu acho que... Tem uma família Rios aqui, Elizabeth Rios. A família Rios é grande, né? Minha família é do sertão da Bahia. Aqui na Chapada. Isso, então, é isso mesmo, né? A gente sabe que Karl Marx, gente, né? Só fazendo arredondando, a gente não pode também esquecer em que tempo Karl Marx falou isso, né? 1800, em bolinha. Ele era filósofo, economista, o cara, alemão, né? O cara estava lá num momento, assim, histórico complexo, né? Da Alemanha. Era Berlim. Era um momento conturbado, né? A capital da Rússia. Então, era tudo muito louco, era uma cidade assim que tinha uma referência cultural e financeira para o mundo, como hoje tem a França, por exemplo. Então, claro, Karl Marx ele estava falando a partir do ponto que ele estava. A gente não pode esquecer. E, além disso, Karl Marx ele era ateu, né? Então, quando ele vem dizer que é o ópio do povo... Ele diz isso mesmo, que deixa o povo anestesiado, né? Que Deus não passava de uma projeção da gente mesmo, assim como a religião. E nos alienava. No pensamento dele, ele estava certo. Mas hoje, nós que temos a doutrina, a gente sabe quanto ela nos descortina, né? Quanto ela nos descortina. Agora, ela pode também, a doutrina também, eu penso, muito parecido em certas coisas com você, Janô, ser um ópio. Se eu fico realmente fazendo as mesmas coisas. Vamos dizer assim, a prática espírita igrejista, né? Aí ela pode ser o ópio para mim também. Então, o que Jesus quer é que a gente não faça isso. E não faça isso vindo nos educar. Porque é muito fácil, olha como é fácil. Pegar meu carro, se houver chuva, faça sol, ir para o centro. Segunda, quarta, sexta, ouvir palestra. E aí, nesse quinto, eu vou dar o pão. E qual é o dia que eu vou me modificar mesmo? E qual é o dia que eu vou exercitar o amor e a paciência com aqueles que estão próximos de mim? E qual é o dia que eu vou modificar o meu mundo, né? Nem o mundo que está aí fora, né? Por aí vai. Qual é o dia que eu vou me sentar com essas pessoas que eu dou sopa? Não é, meu amigo? Isso mesmo. Por querer perto de mim, não né? É isso? Então, você trouxe hoje uma referência dos maiores escritores que a gente deveríamos estudar profundamente, chamado Herculano Pires. Eu também acho que a gente tem que estudar. Eu acho que a gente devia se debruçar em Kardec e Herculano Pires. Porque quando você trouxe o pedagogo Jesus como referência, aí eu botei aí na mensagem, a gente tem três, entre tantos, citei três. Jesus, Pestalozzi e Kardec. Porque a gente pegar os escritos de Kardec e estudar, antes de ser Kardec, eu tenho um material de Kardec, antes de ser Kardec, como o pedagogo Hipólito, que riqueza, viu? Que instrução aquele homem, e foi jogado na sarjeta pela uma sociedade hipócrita. Hipócrita, burguesa, né? Isso mesmo. Burguesa, hipócrita, porque ele é humanista. Uhum. Como humanista progressista, ele foi jogado na sarjeta, na lata do lixo, como Herculano, que não se dá vez no movimento espírita Herculano, não se dá vez a Leon Denis, entendeu?
Estamos. E aí a gente fica, quem sabe perdendo somos nós. É porque é mais fácil eu pegar o... É mais fácil a gente dar um algodão doce na boquinha para adoçar e tá tudo bom. Mas é isso mesmo. Mas Uma- o que Jesus não quer é isso aí. Por é isso que disse, ele não quer. Ele não quer isso. É por isso que ele sabia que a gente ia falhar muitas vezes e o importante é retomar o caminho. E quando você disse assim, igrejinha, o Herculano disse que o centro espírita é a sacristia da Igreja Católica. Já vi esse texto. Não é? Você já ouviu? Herculano, aí pronto, foi banido, né? E aí, disse? Um abraço, viu, querida? Abraço, meu Tudo de querido, bom. obrigada. Tudo de bom. Deixa eu te abençoar. Obrigada, Genô. A nós todos. Nada. Paulo Jorge? Levantou a mão? Abre o som. Não é isso. Oi. Boa noite, gente. Eu estou na dúvida. Quando a gente diz que a gente só tem que falar, vai pregar, tudo bem. E Jesus fez com o quê? Com os pães e com os peixes? Não entendi. Pergunta aí, Faltou um pedacinho a sua pergunta. Pergunte, por favor, novamente. Concordo. Quando nós estamos falando que a entrega da sopa, as situações assim, por exemplo, eu moro perto da Casa do Caminho. E lá tem várias formas de caridade. Quando eu dou a sopa, isso é caridade? Então isso não é caridade. Ou isso, me explica direito aí. Porque Jesus, vocês estão falando que o pão, Jesus deu pão e peixe às pessoas. E aí, eu estou sem entender isso direito. Calma, respire. A gente não disse, Paulo, isso. Eu entendi assim. Em momento algum, a gente não disse que não é importante dar. Eu vou dar um exemplo meu. Eu já fui para a igreja com fome. Mas você está pensando que eu ouvi alguma coisa que estava lá? Não, porque eu estava com fome. Então, a fome, matar a minha fome era muito importante, porque eu não conseguia nem raciocinar. Beleza. Mas depois que a igreja matou a minha fome, o que é que eu fiz com isso? E o que é que a igreja fez com isso que eu fiz com isso? Então, quando você traz que Jesus, ele multiplicou os pães, que ele multiplicou os peixes, que ele matou a fome das pessoas, sim, ele sabia muito bem que para as pessoas escutarem, eles tinham que estar saciadas. Mas Jesus ficou só dando peixe e pães? Não, ele mexeu na gente. Ele mexeu, ele fez um rebuliço na gente. Então, se nós, espíritas, e as igrejas que tem por aí, só dar os pães, não vai mexer na gente. A gente não está dizendo para não dar o pão. A gente também precisa sair do lugar comum, de só receber o pão. Então, hoje a gente tem vários centros que trabalham com passe magnético, com o farnel, né, que é dar sopa, dar o pão, não está errado. Mas, além disso, o que a gente está fazendo com esses que recebem? Onde é que eu estou tocando o coração daqueles que eu mato a fome física? Porque eu vou ser sincera a você, e estou dizendo a você que eu estou lhe dando o meu testemunho, vamos dizer assim. Eu não fui tocada pelas pessoas que me davam a comida. Por quê? Porque as palavras deles só não me saciavam. Eu queria mais, eu queria respostas. Eu queria resposta, por exemplo, Paulo, por que eu estava passando fome se eu trabalhava tanto? Se eu estava tomando tanto na cara, se eu era bom? Onde é que eu estava errando e tal, e por aí vai. Então, eu tinha que estudar um pouco mais sobre mim, Paulo. A gente não está dizendo que está errado. Mas eu, sinceramente, nos momentos que eu fui saciada de fome, não me saciou a minha outra fome. E tanto não me saciou, que eu me afastei daquilo que não me saciava, que não me respondia. Então, saciar a fome é importante, mas outras fomes também são importantes. Conseguiu entender? Obrigada, Paulo. Jesus, ele fazia isso quando ele ensinava. Ele saciava outras fomes. É por isso que as multidões cresciam, não só atrás do pão, mas atrás dos ensinamentos dele. E não são palavras bonitas, são palavras reais. É como eu digo a você, ouvir uma pregação com fome, meu filho nem ouvia.
Eu não sabia nem o que ele estava falando. Mas eu queria ir. Por que eu queria ir? Porque eu queria encontrar Deus, Jesus. Mas com fome dói. Você tem razão. Mas e depois que eu fiquei sem fome de pão? Eu continuei com outras fomes. Entendeu? Não sei se era isso. Viu, Elvira, rapidamente, me permita aqui. É porque foi eu que puxei esse assunto, deixar bem explicado. É que a gente já está com o tempo estourado. Não, é rápido. Eu dizer a Paulo, a gente está falando de caridade, a caridade do alimento é importante para quem tem fome. Há um caso interessante de uma pessoa aí no centro espírita, e nós estamos tão habituados a querer dar coisas às pessoas, e a pessoa disse, isso é testemunha, viu? A pessoa disse, olha, eu não vim buscar que você me dê nada. Eu vim aqui que você tivesse atenção para comigo, eu preciso que você me escute. Eu agora estou distribuindo sopa. Eu agora não dá para lhe atender. O resultado desse cidadão, se ele estiver desesperado, e aí já foi, né? A oportunidade de deixar, fulano, toma aqui, entrega aqui essa sopa, que eu vou agora escutar esse meu irmão que está precisando. Ele me pediu, não foi pão, não. Ele me pediu para que eu pudesse escutá-lo. E a gente está tão habituado, é isso que a gente está falando, está tão habituado a dar, mas não doou-se ao outro. Isso também é caridade, viu, Paulo? Além de dar coisa, é doar-se às pessoas. Então, só isso, gente. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada de novo. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa, Adalberto? Estamos em cima da ordem, um segundinho, alguma coisa assim. Se não, a Elvira faz a prece. Faço sim. Então, primeiro eu queria agradecer a vocês pela paciência, né? Pela troca, né? Eu acho que as nossas palestras têm que ser isso, essa troca. Não é uma pessoa falando e a outra ouvindo. A gente tem que ter Paulo, Agenor, Adalberto, que venha e troque com a gente, porque são essas trocas que fazem a gente refletir, né? E é um dos princípios da doutrina, a reflexão, não é a fé cega, que todo mundo diz, é para a direita que salva, e corre todo mundo para a direita, não, é para frente. Não, é essa reflexão, e eu gosto disso. Então, gratidão pela paciência de vocês. Então, nesse momento, a gente... Nós que te agradecemos. Obrigada, amiga. A gente eleva um pouco o nosso pensamento a Deus. Somos todos filhos de Deus e somos todos cristãos. Acreditamos na passagem do Cristo pela vida, pela terra, e acreditamos nos seus ensinamentos. É isso que é ser bem raso, que é ser cristão. Mas chamar, né, a nossa consciência a esse ensinamento do Cristo, de além de ser cristão. Ser cristão para conosco inicialmente, acolhendo as nossas dores, acolhendo os nossos dissabores, acolhendo as nossas limitações, até de entendimento, acolhendo as nossas limitações de ajudar ao outro. Sendo cristão, olhando para as nossas famílias, a célula máter, a célula principal de qualquer sociedade. Sendo cristão, abraçando os nossos irmãos, não só com os braços, mas com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com as nossas ações. É isso que esse Cristo ensina e vem ensinar para nós. Esse mestre de amor que nos eleva ou tenta nos elevar, tendo como instrumento a doutrina espírita, o seu evangelho, esse consolador que ele nos trouxe, afirmando que não nos deixaria órfãos, navegando à deriva, mas nos daria o direcionamento. Então, por tudo isso, temos graças a esse Pai, que nos permite todos os dias aprender um pouco mais através do seu Filho Jesus. Que abençoe cada lar que esteja aqui representado. E que estenda também aquelas outras pessoas que necessitam de amparo.
nos hospitais, nos cárceres, nas marquises, nos prostíbulos. O amor, o mais puro amor deste Pai e deste Mestre. Nos ampare e nos guie hoje e sempre. Que assim seja.